e nem mesmo tinha um plano de ação. É verdade. Ou seja, Jesus nem mesmo deixou para este seu grupo de seguidores uma estratégia clara. Bom, talvez houvesse uma razão para tanto, Jane. Se eles soubessem o que eles precisariam para levar a coisa adiante, será que algum deles teria tido a fé suficiente para mexer-se e fazê-lo? Para entender como a fé se espalhou, primeiro nós precisamos entender como era o mundo em que ela nasceu. Antes que o poder romano emergisse, alguns séculos antes de Cristo, o conquistador grego Alexandre o Grande acabou com o trabalho rural enquanto aumentava seus domínios. Os gregos adoravam as cidades. É claro que eles tinham seus fazendeiros, mas as cidades eram o local para viver. E os gregos tinham algumas incríveis, como Atenas e Corinto. Em qualquer lugar que Alexandre passasse, ele construiria novas cidades, como Alexandria, ou reconstruiria antigas. Desta forma, as sociedades mediterrâneas se tornaram mais e mais helenizadas, e o grego se tornou uma língua comum falada em quase todo o império. Quando os romanos assumiram, mantiveram esse padrão e continuaram a construir cidades em toda a expansão do império. E onde quer que fossem, levavam consigo seus avançados conhecimentos administrativos e surpreendentes técnicas de engenharia. Imagine as técnicas necessárias para o sistema de aquedutos que eles construíram para o fornecimento de água. Este é o aqueduto construído em Cesareia, na costa do Mediterrâneo, um dos pontos-chave de partida no avanço da Igreja Antiga. Portanto, quando os cristãos começaram a se espalhar pelos domínios romanos, se espalharam por um mundo de cidades, a maioria aldeias, e claro, muito menores do que Roma. Essas cidades estavam unidas por uma incrivelmente bem construída rede rodoviária. Existiam mais de 75 mil quilômetros de estradas, ou 2 vezes a circunferência da Terra. E a maioria dessas estradas continuaram por mais de 1.500 anos após o fim do Império. E atualmente ainda podem ser vistas ou usadas. Onde as estradas se encontravam com o mar havia bons portos. E a Pax Romana, ou Paz de Roma, garantia que as estradas e mares fossem relativamente seguros, sem perigo de assaltos ou piratas. Também havia um sistema postal eficiente. Com a língua grega falada e compreendida nos principais centros do Império, facilitavam-se as comunicações e viagens governamentais, comerciais e de intercâmbio. As condições não podiam ser melhores para a popularização de ideias. Perto do ano 100, apenas 70 anos após a morte de Cristo, a fé tinha trocado seu seio judeu pela maioria das cidades do Império. Jesus, pelos cálculos dos evangelhos, nunca esteve a mais de 150 quilômetros de casa durante sua vida adulta. Mas agora havia comunidades de seguidores a milhares de quilômetros de onde tudo começou. E os locais iluminados no mapa não eram apenas locais onde se pregava o evangelho, e sim locais onde havia verdadeiras comunidades de crentes. Um grupo de seguidores, um grupo crescente, cujos nomes se perderam para nós, compartilhava suas vidas recém-encontradas em muitas moradias nas cidades do mundo mediterrâneo. Um relato fascinante sobre os cristãos foi escrito por um autor desconhecido em meados de 180. É chamado Epístola para Dioneto. Aqui, nós temos uma noção de como a vida dos crentes era simples, mas ao mesmo tempo tão extraordinária. Os cristãos não se distinguem do resto da humanidade pela pátria, pela língua ou pelos costumes. Mas apesar deles viverem tanto na Grécia como em outras cidades e de seguirem os costumes locais, seja na alimentação, no vestuário ou nos outros aspectos da vida, eles exibem uma maravilhosa e sinceramente estranha cidadania própria. Eles vivem em seus países natais, mas como viajantes. Eles dividem todas as coisas como cidadãos e sofrem tudo como estrangeiros. Cada país estrangeiro é sua pátria. E cada pátria é um país estrangeiro. Eles casam como todos, eles criam suas crianças, mas eles não rejeitam seus filhos como outros. Eles oferecem uma mesa comum, mas não uma cama comum. Eles se encontram encarnados, mas eles não vivem de acordo com a carne. Eles passam seu tempo sobre a terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas sobrepujam as leis em suas próprias vidas. Eles amam todos, e por todos são perseguidos. Eles são levados à morte e são ressuscitados. Eles são pobres, mas fazem muitos ricos. Eles não têm nada e, no entanto, abundam em tudo. Eles são abusados e dão perdão. Eles são insultados e dão honra.
Quando eles fazem o bem, são punidos como se eles fossem maus. E quando são punidos, se regozijam como quem recebe a vida. Pelos judeus, são atacados como estrangeiros. E pelos gregos, eles são perseguidos. E aqueles que os odeiam não podem declarar a causa de sua hostilidade. O cristianismo viajou através de estradas e caminhos comuns de todo o império, com viajantes de tipos os mais variados, mercadores, homens de negócios, soldados, prisioneiros, escravos e reféns. Os cristãos eram pessoas de todos os tipos, que se moviam e eram movidas por todas as grandes estradas do império. E estudantes, professores, filósofos, refugiados, peregrinos, profissionais, médicos, advogados, pessoas de todos os tipos, levando sua fé cristã com eles, portando a mensagem cristã enquanto viajavam. Em larga escala, parece que a expansão não veio do trabalho do clero, ministros ou pastores, mas de homens e mulheres cristãos em seus caminhos comuns e sua rotina de vida. Aqui temos outro documento ilustrativo, escrito por um cristão para o imperador Antonino Pio. Ele nos dá uma noção importante de como era a vida e as atitudes dos cristãos que viveram neste período vital da história da igreja e que tentavam tratar os assuntos da igreja sem os apóstolos do primeiro século para ajudá-los. O escritor aqui é Justino. Ele mesmo se tornou um mártir notável, uma vítima da perseguição. Escutemos o que ele disse. Antes, nós nos regozijávamos na impureza, mas agora só amamos a castidade. Costumávamos praticar charlatanices, mas agora nós nos dedicamos ao Deus verdadeiro e inquestionável. Nós adorávamos o dinheiro e as posses mais do que qualquer outra coisa, mas agora dividimos o que é nosso e damos para todos aqueles que precisam. Nós costumávamos odiar, matar uns aos outros. Nós não comeríamos com aqueles de raças diferentes. Mas agora, desde a manifestação de Cristo, nós amamos nossos inimigos e oramos para aqueles que nos odeiam sem motivos. A difusão da fé continuava rápida, apesar da crescente oposição. Aqui vocês veem onde as comunidades cristãs se estabeleceram perto do ano 200. Mas como podemos calcular a velocidade do avanço? Lembrem-se que a igreja não tinha nenhuma cerimônia pública impressionante que atraísse as massas. Por gerações, eles também não tiveram templos religiosos. E se você fosse a um culto domiciliar, não encontraria nenhum espetáculo bizarro ou diversão constrangedora ou orgias depravadas e que eles eram falsamente acusados de exercer nos seus primeiros anos. No lugar, você encontraria a leitura das escrituras, alguns oradores, exortações e, finalmente, a Eucaristia. Mas se você não fosse batizado, nem seria convidado para ficar. Existem algumas provas de que a igreja nunca passou sem as suas brigas internas. Eles não se separaram em diferentes crenças como fazem hoje em dia, mas conflitos sérios eram parte do seu cotidiano, pois eles acreditavam estar lidando com assuntos de verdade ou erro. Talvez a chave do segredo da difusão da fé na igreja antiga tenha que ser buscada na vida cotidiana dos seus antigos seguidores. Como nós mostramos no começo, o antigo cristianismo foi um movimento urbano. As pessoas viviam em cidades, e nas cidades se vivia muito perto de seus vizinhos. Você não tem muitos segredos nessas condições. Seus vizinhos tinham uma boa ideia de quem você era, como você vivia sua vida e o que era importante para você. Posso falar com você? Eu preciso falar com você. Olha, eu sei que não tenho direito de lhe perguntar nada, principalmente depois de te ofender a semana passada. Mas minha mulher está morrendo. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Não podem fazer mais nada. Ela não tem muito tempo. Eu sinto muito. Olha, comenta-se na cidade que vocês cristãos oram pela cura. Que seu Deus algumas vezes responde às suas preces e proporciona uma cura. Sim, é verdade. Ele nos proporciona cura às vezes. Por favor, você viria orar pela minha mulher. Eu te darei tudo o que você pedir. Eu já não sei mais o que fazer. Está bem. Vamos rápido.
Eu vou orar para o Senhor te curar. Eu chamarei as irmãs e elas virão aqui. Vão cuidar de você, orarão para você. E eu vou orar para você. Foi através desses atos incontáveis e diários de compaixão, atenção e amor pelo próximo que o Evangelho se espalhou. Foi um movimento de gente simples que se desenvolveu servindo às necessidades humanas, importando-se com os mal-amados e até criando crianças abandonadas nos depósitos de lixo. Em Roma, perto de 250 DC, no que foi talvez o primeiro programa de distribuição de comida, a igreja mantinha mais de 1.500 viúvas. Mas também havia o elemento do miraculoso nos relatórios da antiga vida cristã. Os cristãos ficaram conhecidos como aqueles que cuidavam dos doentes. Tinham poderes de cura e também poderes de exorcizar demônios. Se vamos entender o cristianismo antigo, nós temos que dar a devida importância aos milagres. Os milagres são testemunhados desde o começo do movimento. Nós encontramos Pedro, por exemplo, curando um aleijado em frente ao portão formoso do templo. E as histórias de milagres são encontradas através de todo o segundo e terceiro séculos. Escritores como Justiniano, Irineu e Tertuliano deram uma grande importância às habilidades cristãs de realizar milagres. Eles até se oferecem para fazer milagres em condições laboratoriais na corte para demonstrar o poder do Deus cristão. Os milagres eram parte integrante da vida na Palestina e, é claro, na Igreja Antiga. Exorcismos, curas precisavam ser feitos. Muitas pessoas o faziam, não apenas Jesus, seus contemporâneos também. Então ele tinha que provar, como um dos seus contemporâneos, que podia fazer o que os outros faziam e depois continuar e explicar o que ele fez e qual era o propósito de tudo isso. E era isso que Pedro e Paulo faziam quando eles realizavam curas milagrosas. Veja alguns aspectos da história da Igreja Antiga. A fuga de Pedro da prisão de Herodes Agripa foi uma fuga milagrosa. Ela não se explica por meios naturais ou humanos. Olha a sobrevivência dos importantes manuscritos do Novo Testamento. O maior desejo de uma perseguição atrás de outra perseguição era destruir todos esses manuscritos, mas eles sobreviveram. Afinal, toda a Bíblia sobreviveu. E nós poderíamos continuar a dar exemplos da necessidade e da importância dos milagres na história da Igreja Antiga. No começo do século IV, a fé continuou a se difundir, novos centros se estabeleceram e os centros existentes cresceram. Em algumas regiões havia realmente uma maioria cristã, enquanto que em outros locais, mesmo que ainda minoria, os cristãos exerciam uma forte presença. Em todos os cantos do mundo, existem aqueles que entre nós colocaram sua fé em Jesus Cristo. E quando nós realmente colocamos, ninguém mais nos deixa com medo. É verdade. Existem aqueles em nossas fileiras, alguns que foram crucificados, outros torturados de outras maneiras, atirados às feras selvagens, queimados. Mas agora é certo que mesmo essas coisas terríveis não podem fazer-nos trair a nossa preciosa fé. Essa é a maneira como eu enxergo. É como quando você corta fora a parte da vinha que já frutificou. Você corta fora, mas outra safra de galhos, frutas, flores cresce no lugar. Mas, por favor, entenda que nós não estamos disputando. Cristo nos ensinou como, pela paciência e gentileza, recuperar as pessoas da desonra e do amor ao mal. E muitos se juntaram a vocês? Eu posso lhe mostrar muitos que vieram com uma predisposição tirânica e violenta. Pessoas que foram convencidas pela qualidade de vida de seus vizinhos cristãos. Como e que indulgência eles mostram depois de terem sido enganados e com que honestidade dirigem suas próprias